Marco, agora nós temos a segunda enquete, né? Que vai Sim, funcionar também nos mesmos moldes da primeira. A gente vai acessar o isso. site. Eu já estou acessando aqui de novo, pessoal, por favor. Eu vou compartilhar aqui. Vocês estão conseguindo ver? Ainda agora abriu. Aí, Felipe, você tem que explicar direitinho aqui. Isso. Vai lá. Bom, pessoal, nós vamos entrar no site, né? No www.mente.com novamente. Vamos digitar o código para entrar na tela onde eu vou explicar um pouco para vocês como que vai funcionar essa enquete, né? Bom, como está o título aí, pessoal? Para cada um desses 6 pilares que o Marco colocou na lateral aí, também está na tela do nosso celular aí, a gente vai, na nossa opinião, o quanto cada um desses pilares serão importante e urgente durante essa fase de retomada. Isso numa escala de 0 a 10. Então, vou dar um exemplo aqui. Ó. Quando a gente fala do pilar de segurança, o quanto o pilar de segurança será importante nessa retomada? Então, de 0 a 10, sei lá, eu posso dar nota 4, nota 7, nota 8. E quanto urgente ele será? Também numa escala de 0 a 10. Eu não sei se todos conseguiram entrar, eu já vou aproveitar aqui e já estou dando a minha opinião, tá? Gostaria que todos fizessem o mesmo. E aproveitando o gancho, pessoal, se tiverem dúvidas, tá? Podem usar o chat aí, pode ficar à vontade. Vocês podem ver quando nós vamos enviando as nossas respostas, né? Os pilares eles vão movimentando. Pois é. Cada, É cada aqui, cor aí, cada círculo, né? Isso. O Nietzsche aqui vai dá para passar, o ver a Marco vai passar o dispersão. mouse. Aqui, por exemplo, aqui teve vários votos. Você pode ver que alguns aqui deram um voto muito disperso. Aqui acho que teve muita indecisão sobre logística. Sim, sim. Já, por exemplo, com os deployment parece um pouco mais centralizado. Segurança, acho que todo mundo tem muita concordância. PD, bastante concordância, vejo. WO, gente, em vez a gente teve pessoas que acharam importantíssimo e urgentíssimo, outras que é interessante ver. Não, fomos do norte ao sul, literalmente, aí com o Não, é WO. aqui do norte ao sul. Não chegamos em Mas consenso em nenhum. O FI, o que Marco, você passa tá? no FI. Ok, O não FI, é por FI. favor. Isso. Deixa eu ver FI. FI, o FI eu acho que está bastante, tudo naquele primeiro quadrante. Agora, sobre segurança, parece que agora está começando a ficar mais disperso também. Eu acho que ainda Ficou uma estão chegando coisa, os votos, né? logística ficou uma coisa, parece uma estreia de Natal. Alguém pediu para que colocasse a legenda das siglas, e eu coloquei lá no chat, pessoal. Na ordem que vocês estão vendo aqui no gráfico Ah, ágil, desculpa. Mas ok? eu, segurança, a primeira é segurança, a segunda PD é desenvolvimento de pessoas, o terceiro é logística, o quarto é o pilar de cost deployment, o quinto é o pilar de focus improvement e o sexto é workplace organization. Isso. Exato. Pablo Organização do Ramos está dando uma produto. ajuda aqui para a gente também. Valeu, Pablo. Obrigado, hein? Obrigado. Isso aqui é legal que a gente está tá colaborando. Não, Valeu, valeu. e mesmo que a gente até tenha pensado e discutido alguma coisa, e já até comentamos, né? Em todos os nossos treinamentos, quando a gente vai falar de WCM, implementar WCM na empresa, a gente sabe da importância e fala muito da integração dos pilares, né?
E agora, nesse gráfico, ficou muito claro, muito evidente, que o pessoal entende bem isso. Os pilares, eles têm que caminhar juntos, então todos são importantes. Não existe um pilar que vai sobrepor ao outro, né? Para a gente enfrentar isso, a gente vai ter que trabalhar todos os pilares e muito bem. Que é exatamente o que prega o WCM, né? O World Class Manufacturing. O que você acha, Marcelo? Cara, Sua opinião sobre o gráfico? Primeiro a importância da gestão visual, né? Você vê, né? O WCM é gestão visual. Entre tantas coisas, lógico, né, pessoal? Aqui a gente vai falar muito de essência e tentar pincelar ferramentas, ok? Por quê? Porque pelas inscrições nós já vimos que vocês são pessoas que já atuam na área, já conhecem, com exceção de um ou outro, logicamente, mas a linguagem aqui vai ser mais a essência do WCM. Então, primeiro, o gráfico ágil aqui faz com que a gente enxergue, né, que todos são importantes e a gestão visual muito clara. Então, primeiro aqui segurança, depois eu acredito que vem o PD, o FI, Marco pode botar o mouse em cima, fica mais claro para a gente, né? Mas enfim... O FI tem mais, deixa eu ver, eu acho que o PD tem um pouco mais de discordância, o FI, em vez de estar todo mundo mais ou menos na mesma página. Pensa mais ou menos na mesma coisa. Então, sem dúvida alguma, todos os pilares vão ser importantes e eles se integram necessariamente em algum momento, né? Isso aí é a regra. Né? Eu posso dar a minha opinião? Claro. Eu acho, por exemplo, que logística... Bom, eu acho que segurança, com certeza, está bem calibrado. Tá em primeiro lugar. WO também, eu acho que está bem calibrado, estou de acordo muito. Logística, acho que deveria ser dentro das prioridades. Depois vou explicar, vamos falar disso. Mas PD, acho também que realmente cabe muito bem esta classificação que a gente deu. É muito importante. Então, estou de acordo com praticamente... Essa aqui reflete mais ou menos a minha visão fora a logística. Pelo que eu vi, você superou uma surpresa sua foi logística, a minha foi FI. Foi FI, tá coladinho aqui com PD. Bom. Então, Felipe... Eu vou ser sincero para vocês. Eu achava que ia dar exatamente isso aí. É todo mundo coladinho, junto e misturado, porque não tem como não ser assim, né? Bom, de uma certa forma, sim. Ok. Aí, Felipe, você que manda. Sim, sim. Bom, depois dessa enquete, né, o pessoal que nós conversamos, queria ver se tem alguma pergunta da turma. Aqui no chat eu tenho monitorado, eu não sei se o Marcelo também tem monitorado. Tem sim. Tem Kátia tá descrevendo aqui o seguinte, ó, na minha opinião, seguido de segurança e logística, PD será um dos mais urgentes e importantes, certo? E Milena tá alertando que faltou o pilar do controle de qualidade. Controle de qualidade e segurança. Quality Control Safety. Bom, posso responder para a Milena? Sim, eu sei mais ou menos o que é. Pode já. Bom, na verdade, o que acontece? A gente discutiu bastante sobre o pilar de qualidade com o Marcelo. Marcelo? Sim. Com certeza vai ter toda uma série de atividades. Mas, sobre a qualidade, principalmente pensando naquilo que são as necessidades, as exigências, não vai mudar muito a exigência de uma montadora sobre qualidade, não? Ele vai continuar exigindo a qualidade, vai continuar querendo fazer qualidade. Com certeza, com o Marcelo nós discutimos muito, principalmente sobre os problemas de qualidade que poderão surgir nas primeiras fases depois da volta ao trabalho. Ou seja, pessoas que ficaram 2 meses sem colocar a mão no processo, provavelmente terão dificuldade, gerará muitos erros humanos. Não? Então, ferramentas como Quality Gate, que é a Network, na minha opinião, serão fundamentais. Mas eu achei que essas ferramentas podem ser absorvidas e colocadas na prática dentro do pilar de WO. Então,
na nossa cabeça, a ideia é, bom, vamos focar um pouco mais em alguns pilares que são, na nossa opinião, mais importantes. Qualidade, toda a parte de qualidade, eu colocaria nas ferramentas de WO. Mas, com certeza, todos os pilares viajam juntos. Eu acho, Marcelo, Marco, que O Ícaro, inclusive, está afirmando isso aqui, Ícaro Almeida. Eu penso que os oito pilares são essenciais. Né? Uma melhor adaptação das empresas aos novos desafios e, principalmente, para obterem melhores resultados com oportunidades que se mostram, ou que se mostrarem, não é isso? Deixa eu trazer fatos e dados para vocês. Acredito apenas em Deus para os demais de fatos e dados. Quando o Marco falou que nós fizemos um alinhamento em relação a pilares e tal, nós lançamos uma enquete lá no meu LinkedIn nossa, nós temos quase 28 mil seguidores no LinkedIn. E perguntando, inclusive tem essa ferramenta, tá, pessoal, da enquete aí, quem não sabe já dá uma pesquisada. Perguntando o seguinte, qual desses pilares ou áreas vocês enxergam que seriam mais importantes, né, na nova normalidade? Aí eu trazendo o número para vocês. Primeiro lugar, segurança e saúde. 40% das pessoas votaram em segurança e saúde. Em segundo lugar, PD, desenvolvimento das pessoas. Coladinho com segurança e saúde, 38%. Eu acredito, inclusive, se puxar no chat aqui, foi a Kátia que falou isso. Em terceiro lugar, logística e custo, 20% das pessoas que votaram. E, por último, né, qualidade em produto ou serviço, 2%. 2% votou que seria isso. Então, eu compartilho com o Marco o que ele falou agora há pouco. É lógico que se você passa aí 1 mês, 2 meses parado, sem praticar, quando você retorna, você precisa de um on the job, né? Muito importante o papel da liderança nesse momento, o papel do quality control, tá lá próximo do operador, tá lá próximo das pessoas, fazendo on the job, mas o quality gate e aqui a network é fundamental, né? Para que a gente possa voltar tudo ao eixo. Se seus processos estão padronizados a níveis, vamos dizer assim, lógico que o melhor dos mundos seria o Pocayoke, né? Mas a gente não consegue fazer isso em tudo. Chicoteira mesmo é um absurdo, você fazer Pocayoke é um investimento muito alto. O BC não compensa. Então a gente põe uma mesa de teste no final da linha e é bem melhor. Mas, sem dúvida alguma, o acompanhamento tem que ser mais próximo, entendeu? eu acho, Marcelo, que até o Cláudio comentou, né? Desculpa. Que faltou o pilar de AMPM, mas entrando naquilo que o Marco falou no final, eu acho que a questão das máquinas não entrou porque também não vai mudar, né? Vai continuar usando as mesmas ferramentas, os objetivos são sempre os mesmos, zero quebra, por exemplo, mas é muito mais ligado a problemas relacionados à mão de obra, né? Por isso que entra muito em WO, as ferramentas ligadas à mão de eu obra. acho que posso, Marcelo, Pois não. posso apresentar aquelas slides sobre o Cus Deployment, porque acho que cabe bem neste momento falar disso. Sim, Não? sim. Deixa só fazer um comentário aqui que está no chat aqui, achei bem interessante. Uma pergunta de Rafael Rodrigues. Olha só o que ele pergunta. Todos os pilares continuam extremamente importantes. Acredito que os consultores quiserem trazer um viés do que vai ter maior urgência e relevância devido à crise, né? Lógico. Perfeito. É isso aí mesmo. É isso aí. Achei agora. Raul por Deus. Eu acredito que o sobrenome seja esse, Raul. Se não for, você me desculpa, tá? Mas vocês acham que o pilar de segurança, é bem importante essa pergunta dele, vocês acham que o pilar de segurança perde o primeiro lugar se por um acaso encontrarmos uma vacina para o Covid? Eu posso responder? Eu vou dar a minha opinião, né? Eu vou dar a minha opinião. Pessoal, pelo menos foi assim que eu aprendi dentro da FCA. SQP, segurança, qualidade, produtividade. Quando eu saí da FCA, eu acrescentei uma letrinha, que foi o D. SQPD, segurança, qualidade, produtividade e desenvolvimento de pessoas. Eu acredito que segurança vai estar em primeiro lugar, tá certo? É uma opinião minha, vai estar em primeiro lugar. Eu acho que segurança vai continuar sempre em primeiro lugar. E acredito que vai se fortalecer muito também o conceito de pilar de saúde. Eu não sei se vocês sabem,
que o pilar de saúde está sendo estruturado. Por exemplo, a Fiat, que chegou ao Silver recentemente, estruturou 7 passos do pilar de saúde. Mas, nesses 7 passos de pilar de saúde, eu percebo que foi, até olhando um pouco as apresentações, foi mais uma tentativa de construir o pilar. Então, eu acredito que, ou melhor, uma tentativa muito boa, inclusive, porque é uma coisa que sentia falta, não? De uma estrutura, de uma metodologia para cuidar da parte de saúde. Eu acho que esse trabalho de estruturar a parte de saúde vai ter mais força ainda, justamente com esta necessidade de cuidar da saúde das pessoas. Porque aqui não estamos falando de acidentes, não? Estamos falando de saúde. Então, se você pega os 7 passos do pilar segurança, falam de basicamente acidentes, primeiro nos primeiros 3, 4 passos. E só depois começa a introduzir os programas de saúde ocupacional. Em vez agora, nós temos que antecipar tudo isso. Então, na minha opinião, o pilar de saúde vai ter, sim, uma força, vai ganhar força, vai ganhar estrutura e terá muito mais importância. Até porque, Marco, agora o guia, o direcionamento tem sido através da OMS e da OSA, né? 8001. Exatamente. Então, não tem como ser diferente isso. O que antes era, vamos dizer assim, desenvolvido, agora com o retorno, a maioria das plantas tem retornado já, né, há quase uma semana. A gente vai apresentar para vocês aí algumas informações. Agora eles precisam aplicar isso na prática. Não tem para onde correr. Hã? Agora, Marcelo, eu acho que realmente, para esclarecer um pouco, eu acho que aqueles slides que eu coloquei sobre o curso de deployment vão abrir um pouco a discussão. Vamos. Acho que seria interessante apresentar. Posso apresentar? Pode sim. Só, Felipe, se liga nas perguntas aí para a gente não passar batido. Tem umas 2 perguntas importantes aí. Eu estou mapeando aqui, eu vou anotar, tá? Isso, tem a da Kátia, mas eu acho que depois vamos ver se surgem mais, que aí já uma complementa a outra. Show. Vocês conseguem ver? Sim. Bom, então, já que a gente entrou um pouco na parte estratégica, eu acho bom introduzir o curso de deployment, apesar que ficou mais ou menos na metade do caminho, ou seja, não foi o mais importante nem o mais urgente, ficou mais ou menos na metade. E eu concordo. Por quê? Porque, na verdade, o curso de deployment, na minha opinião, sempre foi muito importante no WCM, não vai deixar de ser mais ou menos importante para o WCM com o coronavírus. Ou seja, já era importante, continua sendo importante, mas o coronavírus, na verdade, vai mudar as estratégias, não vai mudar o pilar de curso de deployment. Então, a primeira coisa a se fazer, não, que eu imagino que todas as empresas façam, até porque, inclusive, uma das coisas que normalmente cai no mês de junho, julho, não? É revisar o curso de deployment, fazer um novo curso de deployment, fazer um novo giro e começar a reavaliar os cenários da matriz G. Quem conhece mais sobre o pilar curso de deployment sabe que o curso de deployment, quando faz o budget para o ano, não? Parte sempre da uma análise de 3 possíveis cenários. Um que é o cenário mais otimista, um outro um pouco mais conservador e outro que é pessimista, certo? Agora, quem fez o budget com o cenário otimista ou conservador, com certeza tem que pegar o cenário pessimista, revisar tudo, e provavelmente aquele cenário pessimista vai ser o novo cenário otimista, porque vai ser muito pior do que qualquer pessoa podia imaginar. Eu, por exemplo, 2, 3 semanas atrás, estava fazendo uma auditoria e questionei justamente isso com o meu cliente. O cara me apresentou o budget, não, os 3 cenários, e me apresentou o cenário, aquele otimista de 4 meses atrás. Disse, gente, com tudo aquilo que aconteceu, você faz o budget do curso deployment otimista, aqui as suas perdas vão ser completamente diferentes. Não? Então, esta é a primeira coisa que precisa refazer, reavaliar as pernas. Estrategicamente, é verdade que todos os pilares andam juntos, mas eu acredito que algumas coisas vão acontecer, ok?
eu vejo um pouco o seguinte, este é um exemplo de matriz D. Não? Aqui temos todas as perdas, aqui temos a distribuição dos pilares em cada perda. Então, por exemplo, NVA, podemos ver que neste exemplo, mais ou menos é atacado em parte com FI, em boa parte com WO, e assim por diante. Eu acho, sinceramente, que com este coronavírus vai acontecer um pouco o seguinte. Os pilares sistêmicos devem ser replanejados. Eu não imagino que uma empresa hoje, não, com todos os problemas que vai ter, vai gastar tempo, recursos, energia para fazer PM em uma área B, para fazer expansão. Então, provavelmente o que vai acontecer, na minha opinião, WO, as áreas AA e A continuarão sendo críticas, terá muitos problemas para serem trabalhados nas áreas de WO, porque muitos postos de trabalho deverão ser completamente revisados. Não? As áreas B, na minha opinião, serão replanejadas um pouco mais para frente. Ninguém vai gastar dinheiro com isso. Falando de AM/PM, eu acho que um replanejamento, adiar as atividades de AM/PM também vai acontecer, porque as máquinas basicamente ficarão muito mais ociosas. Não precisará da mesma atividade de AM/PM para mantê-las funcionando. Então, provavelmente, algumas áreas esticarão um pouco mais o passo 3 para fazer a manutenção, não terão aquela necessidade de... Agora, você fala, bom, então, o que significa? Que a gente não vai trabalhar nas perdas? Não, não é isso. Se você vai ver aqui, deixa eu ver, aonde que pega o apontador? No lado esquerdo inferior da tela, lado esquerdo inferior. É aquele spotlight. Esse aqui. Isso, então, vocês vão ver aqui, eu marquei o FI. Na minha opinião, o que acontece? Algumas perdas, ok? Mesmo que seja trabalhado de forma sistêmica, serão trabalhados de forma focada. Então, vai aumentar, se você vai ver aqui, onde tem NVA, quebra, vai aumentar a porcentagem de FI, reduzir um pouco a porcentagem sistêmica, justamente em virtude do replanejamento. Outra coisa que eu acho que vai acontecer, eu coloquei aqui um X, como dizer, vai eliminar EM. Até doeu o meu coração falar isso. Não, tipo, não é o que eu quero dizer que vai parar o EM, mas vamos falar sinceramente. A maioria dos projetos, não, os projetos principalmente de grande porte, foram adiados de 1 ano ou até mais. Então, difícil pensar que as empresas vão fazer EM. Talvez vão pegar alguns projetos menores, projetos B, e vão fazer mais uma manutenção do EM. Não? Ou seja, vão fazer girar a roda, não é que vão parar o EM, mas vão fazer girar a roda com projetos menores, porque não tem projetos grandes para girar. Não? Foi tudo adiado. Então, difícil pensar que as empresas possam crescer este ano com EM, até porque eu não imagino um auditor que vai auditar uma empresa e vai dar um ponto a mais para um projeto B. Muito difícil. Outra coisa que eu enxergo é uma oportunidade, na minha opinião, única para fazer transferência de atividade de PM para AM. Imagine, uma coisa que vai acontecer. 1 ano atrás, se você falava para um sindicato de pegar um operador de manutenção autônoma e fazer algumas atividades de PM, o sindicato ficava lá com a faca na boca, não? Querendo te matar. Agora vai mudar, porque vai ter muitos operadores ociosos, então eles vão mudar. Tipo, aqui, ou eles vão fazer alguma coisa ou vão perder o emprego. Não? Então, para segurar o emprego, essa é uma oportunidade muito grande para fazer crescer as competências das pessoas e até manter operadores motivados em atividade de AM. Então, PM, eu acho que vai ser adiado um pouco, mas AM, pelo menos o básico, passo 1, 2, não? AM passo 1, 2, 3, eu acho que precisamos continuá-lo para motivar as pessoas e também, onde tem áreas já avançadas, fortalecer muito mais a transferência de PM para AM. Porque agora é um momento, temos o tempo para fazer o treinamento. Com certeza teremos sindicatos mais, vamos dizer, mais dispostos para ajudar.
porque precisamos. E a última coisa que eu vejo, que eu enxergo, é o seguinte: logística e ambiental. Aqui, olha o gráfico aqui. Eu acho que perdas ambientais e de energia vão ficar lá para cima. As empresas começarão a ficar procurando oportunidades de redução de custo na energia, porque dá resultados imediatos, ao ponto que vão crescer muito mais as perdas lá. E com certeza a logística. Isso até o diretor da Fiat, o filósofo da Fiat, o presidente da FSA falou. Aqui, gente, para retomar as atividades logísticas, vai ser custos gigantescos. Então, as perdas vão ficar lá para cima e, com certeza, a logística vai ter muito a trabalhar. Este é o motivo para o qual eu teria colocado logística um pouco mais importante e um pouco mais urgente. Porque os custos para a supply chain serão gigantescos. Aí, Marcelo, vai lá. Desculpa. Não, perfeito, Marco. Tem um ponto importante. Eu vou compartilhar com vocês aqui, pessoal, de um outro treinamento que eu faço, e aí aproveitando, complementando o que o Marco falou sobre a importância do cost deployment, né? O custo. Uhum. Então, vou compartilhar com vocês aqui. Ele parece ter um delayzinho, mas já está abrindo. Então, Respondendo aqui ao Marcelo, ao Vitor Marcelo, que estava falando sobre os desafios para WO e logística. Isso. Foi muito bem colocado aí, mas a gente vai apresentar isso aí, viu? A pessoa que falou aí de WO, do desafio WO e logística, a gente já vai apresentar alguma coisa aqui ainda na webinar, não é isso? Sim, com certeza. Com certeza, estou de acordo. É assim mesmo. WO, logística. Deixa eu falar um pouquinho para vocês de custo, pessoal. Retorna o William Deming aqui de novo. Ele dizia, a meados dos anos 50, que 40% das atividades envolvidas para a obtenção de um produto ou um serviço não agregam valor sob a ótica do cliente. Taiichi Ohno, o pai do sistema Toyota de produção, postulou diferente. Ele postulou que 99% das atividades envolvidas para a obtenção de um produto ou serviço não agregam valor sobre a ótica do cliente. E acreditem, as empresas, sejam regionais ou multinacionais, têm uma média de 75% de desperdício, oportunidade. Então, eu acredito que para o cost deployment, né, vai ser de fundamental importância enxergar o que agrega valor ao cliente. Entendeu? Então, o que agrega valor ao cliente? Quais são os novos hábitos de consumo do cliente? Falando de automobilística, será que o veículo X que eu fabrico vai passar por alguma modificação? É necessário alguma modificação? Vai ser preciso agregar algum valor nele? Aí entra a importância do que você falou, Marco, do EM. Uhum. Será que é momento da gente mexer nisso agora? Enfim, então, eu enxergo que aprender a enxergar com a ótica do cliente vai ser um grande diferencial para as empresas. O que a Toyota faz, pessoal, a esse tempo inteiro? Eles reduzem lead time aqui. Então, você tem o tempo do pagamento, do pedido para o pagamento, você tem o tempo, que é o lead time. A única coisa que eles fazem é isso aqui. Então, eles rodam PDCA, enxergando desperdícios, e aí entra, por isso que eu falei, que é importantíssimo o que o colega comentou aí do pilar de WO. A análise dos 3 MUs vai impactar diretamente no cost deployment. Um dos impactos, tá certo? Então, o que eles fazem é isso. E aí, voltando um pouco agora, eu queria complementar só isso com CD, né, com a parte de cost deployment, mas eu queria voltar a apresentação para vocês do ponto que vocês falaram do safety, segurança. Olha o que já está acontecendo, não sei se vocês sabem disso. Olha o que já está acontecendo aqui. E aí, sem dúvida alguma, integração total, né? Segurança, WO, PD, sem dúvida alguma. Tá? Eles estão retornando, tá certo? As plantas estão retornando sob o direcionamento da OMS e do OSHA, como eu falei para vocês.
todas essas, vamos dizer assim, todos esses pontos são direcionados para que você possa voltar às suas atividades, né? Então, distâncias de posto de trabalho, enfim, todos esses pontos. A FCA criou esse aplicativo e todos os funcionários têm acesso, como vocês podem ver aqui. A pessoa, logicamente, se é o nome e a matrícula da pessoa, ela vai responder um questionário, que vocês vão ver que tem uma apostila, e se dentro dessas respostas estiverem tudo dentro de um padrão, né, de uma normalidade, ele vai trabalhar, mas se tiver qualquer anormalidade, desvio de padrão, ele fica em casa e uma equipe de saúde da FCA vai na residência do operador, ou do funcionário, vamos dizer assim, né? Isso aí é para todos os níveis de infraestrutura de liderança. A distribuição da apostila, o controle de temperatura aqui, ó, corporal. As demarcações, se vocês observarem aqui, já é da LIA. As demarcações no chão, ó. Logicamente a máscara, né, porque agora é obrigatório. Demarcação no chão. Então tudo isso está envolvido. Safety, está envolvido WO, você tem que reestruturar tudo, redesenhar o layout, fazer uma reengenharia, enfim. Está envolvido PD, porque você precisa treinar as pessoas quando elas retornam, é de fundamental importância, para que elas se sintam até mais seguras. E aí reforçando o que o Marco falou, está ligado agora não só à segurança, agora à saúde. Qual que é o suporte que nós, líderes em empresas, vamos fornecer para os funcionários para que eles se sintam seguros para trabalhar em relação à saúde, né? Aqui é a Volkswagen, o mesmo procedimento, distanciamento social, PDTs, postos de trabalhos que foram mais espaçados, 2 metros de um para o outro, distribuição de máscara, álcool em gel. E aí eu queria falar um pouco também sobre um questionamento que foi colocado aí no chat, que foi, eu não sei quem foi, depois o Felipe pode dar um apoio aí, que é falando da importância de a gente saber, na verdade, como que a gente retorna, como que vai ser esse retorno, né? Então, vamos lá, partindo do princípio que o sistema é puxado, você vai precisar reorganizar seus padrões, né? Algumas empresas, elas têm optado por reduzir sua jornada de trabalho e não mexer no target. Por quê? Isso é aquela história, não dá para engessar, né? A flexibilidade de atividade para atividade, de segmento para segmento. Mas tem empresas que, se ela mexer no TACT, ou seja, se ela aumentar o tempo de ciclo das atividades, ela vai precisar ter um trabalho imenso para repadronizar todas as etapas. Então, o que é que eles estão preferindo fazer? Mantém o TACT. Então, manter o TACT é mais ou menos o seguinte, aqui na Jeep de Goiânia, até algum tempo atrás, aí, antes da pandemia, eles estavam tirando um veículo a cada 50 segundos da linha, né? Então, o que é que ele faz? Ele mantém o TACT de 50 segundos, seria um exemplo, mas ao invés de você trabalhar a jornada de 8 horas, você só vai trabalhar 2 horas. Porque a puxada não tem demanda. Então, eu vejo que o recomeço, né, que foi a pergunta que o colega colocou no chat, eu estou direcionando para ele, o recomeço vai ser mais ou menos por aí, enxergando o processo puxado, né, e os demais padrões com base no seu TACT. O Vitor Marcelo, o Marcelo que comentou aí, né, que essa urgência, né, e importância vai depender de como nós vamos começar. E o comentário dele também, né, do Vitor Marcelo, por último aí, que o Marco comentou, que essa implementação e esse distanciamento social vai gerar um desafio maior para a WO e logística. O que você apresentou antes sobre a segurança e saúde está muito ligado às áreas sociais, né, a reuniões, áreas administrativas, etc. Mas o que o Vitor comentou, tá, Vitor? Eu posso estar até enganado. Os desafios de WO e logística na área de produção. É você manter as áreas, né, os postos de trabalho desinfetados, distanciamento, como que você vai trabalhar essa peça, como que a logística vai entregar essa peça, como que não vai disseminar o vírus e por aí vai. É realmente um desafio grande. WO, logística e segurança. Dentro daqueles direcionamentos que eu mostrei para vocês, são vários, eu só não quis citar um por um, né? A primeira lâmina de segurança e saúde,
tem falado sobre isso. Então, você precisa cumprir uma frequência de limpeza dos postos de trabalho, você precisa padronizar uma frequência das pessoas se higienizando nos locais de trabalho, você precisa passar por uma cabine de desinfecção, diminuir a quantidade de pessoas dentro dos ônibus, enfim. Então, tem todo um padrão, sim. Sim, esse aqui. Agora, no posto na linha de produção, eu imagino também grandíssimas alterações e grandes mudanças, porque só pelo fato de distanciar, não? Tipo, por exemplo, um posto de trabalho onde antes trabalhavam 2 pessoas. Hoje não trabalha mais 2 pessoas, tem que trabalhar uma distanciada da outra. Então, isso é o que significa? Significa distância maior, significa mais NVA, não? Porque as pessoas provavelmente não vão ter que andar mais, não? Tem que a pessoa sozinha tem que buscar várias coisas. E provavelmente, eu imagino, até coloquei dentro da apresentação algumas coisas nesse sentido, necessidade de rever a logística. Talvez muitas pessoas, novamente, aproveitando até um pouco da ociosidade, serão colocadas para fazer logística, para fazer área de kitchen, justamente para eliminar um pouco daquele não valor agregado, não valor agregado que está se gerando. Eu preparei, vou mostrar um pouco uma slide aqui. Vamos ver se roda. Acho que stop share. Espera aí que estou com um probleminha. Então, vamos lá. Vou fazer o sharing de novo. Então, falando de WO, acho que a apresentação é pesada. Mas está passando, Marcos. A gente está conseguindo ver, sim. Bom, no posto de trabalho, o que acontece? Essa aqui é uma estatística. Eu começo com uma estatística. Novamente, perguntaram quais são as ações que a sua empresa planeja tomar na retomada de produção. Esta é uma enquete da PricewaterhouseCoopers. Aqui tem o link, se vocês quiserem acessar. Esta pergunta foi feita aos principais responsáveis financeiros das maiores empresas, sempre nos Estados Unidos. Quais são as principais ações? Primeiro, alterações nos requisitos de segurança no posto de trabalho. Então, tudo o que nós falamos. Colocar barreiras, procedimentos para limpeza, distanciamento. Reconfigurar o lugar de trabalho para garantir o distanciamento. Alterações nos turnos e rodízios, então, para reduzir a exposição. Tornar permanente o trabalho em remoto, ou seja, onde possível, quem trabalhava em remoto vai trabalhar em remoto, se for possível. Acelerar a automação e novas formas de trabalho. E, por último, avaliar ferramentas para monitorar a localização da força de trabalho e até traçar o contato destas pessoas, certo? Mais ou menos eu quis traduzir isso neste slide. O que acontece? Aonde antes tinha 2 pessoas trabalhando em cada posto de trabalho, hoje vai ter uma pessoa trabalhando. Então, isso significa o quê? Vai mudar o tempo de tact, ou como falou Marcelo, que na verdade eu não tinha pensado quando montei este slide, ou vai reduzir a jornada de trabalho, não? Mas de qualquer forma, o operador que antes compartilhava determinadas atividades com um outro colega, hoje trabalha sozinho. Então, mais não valor agregado, pessoal que anda mais, problemas ergonômicos, postos que talvez não eram críticos, você concorda, Marcelo? Poderão se tornar críticos justamente porque vai ter uma pessoa só trabalhando, ou não? Não, falando de chicoteira, você sabe que trabalha o equipamento, a máquina é um carrossel. E aí você tem ali, numa área de montagem de chicote, você tem aí trabalhando 20 pessoas. Acabamento, você tem 15 pessoas. É 1 a 20 centímetros do outro. Exatamente. E o que aconteceu foi reduzir o tempo, a velocidade do carrossel, né? Fez com que o
o tempo tático que aumentasse, e aí você espalhou mais as pessoas, falando assim, né? Então... Exatamente. Provavelmente o cara tem que se deslocar de uma estação para outra, ou tem que esperar muito mais, tem que ficar muito mais desbalanceado, talvez. Tipo, vai mudar muita coisa no posto de trabalho. Já falamos, defeitos de qualidade. Então, o que acontece? Eu imagino que tem toda uma série de atividades que precisa revisar nos vários passos de WO. Por exemplo, 5S, análise Muri-Muramudá, reescrever procedimentos operacionais padronizados. Isso aqui são coisas que precisa fazer, porque quem acha, de novo, quem acha que esta é uma coisa que vai ser temporária, ou seja, vai durar poucos meses, provavelmente não está enxergando a dimensão, o tamanho do problema. Aqui vai ser muito tempo trabalhando de uma forma diferente. Então, precisa até reescrever pelo menos os procedimentos mais importantes. Depois, no passo 4, precisará trabalhar muito no treinamento dos operadores, no Quality Gate, na QA Network, justamente para enfrentar os problemas de qualidade que vão aparecer. E eu acho que também, para tentar de amenizar um valor agregado, o problema de NVA na área, precisará revisar um pouco o conceito de kit. Os kits precisarão ou fazer mais kit, ou alterar os kits existentes para conseguir atender à necessidade. Perfeito. Marcos, eu posso só complementar um ponto de logística aqui, já que você falou e teve um colega que falou aí, né, de logística, né, da importância de logística. Né? Vai lá, eu vou parar. Aí depois eu também vou compartilhar alguma coisa sobre logística, tem bastante Perfeito. coisa para falar. Perfeito. Pessoal, já vocês vão participar de uma outra atividade aqui, mas segura a onda aí que a gente vai acelerar um pouco aqui. Deixa ele expandir a tela. Ele leva um pequeno delay para agora. Então, falando de logística, pessoal, existe uma grande preocupação hoje, e é interessante essa sacada de agora, que é justamente com a segurança da informação. Porque hoje a gente sabe que está tudo muito integrado, né? A cadeia de suprimentos hoje é muito integrada. Então, é uma informação nova que trouxe, está aqui o link para que a gente acesse, mas a grande preocupação deles é essa integração, é garantir a segurança dessa integração. Eu queria entrar um pouquinho só em FI, mas para deixar uma mensagem que serve aí como esse gancho. Sem dúvida alguma, pessoal, vai ter que mudar padrão, vai ter que fazer melhoria, como o colega colocou aí no chat, ok? Mas, ó, se atentem a isso aqui, ó, pessoal, tá bom? Mudança é diferente de melhoria, tá bom? Diferente de melhoria. A mudança nem sempre resulta em melhoria. Agora, para a gente ter melhoria, precisa de mudança, isso é fato. Então, observe essa mensagem, tá bom? Nem toda mudança resulta em melhoria. Precisamos otimizar nossos recursos, beleza? Agora, toda melhoria vai ser necessária mudança. Sejam bem-vindos à nova normalidade, faz parte.